Bom, vamos começar a conversar um pouco aqui sobre Karl Marx, né, na nossa disciplina. Ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Nasceu em Trier, na Alemanha. Ele pode ser considerado várias coisas, entre elas filósofo, economista, sociólogo. Tem um campo inteiro de sociologia que ele começou a trabalhar. Num processo histórico, o pai é um judeu convertido para luterano e exercia o ofício de juiz dentro da cidade. Marx estudou Direito e Filosofia na Universidade de Bonn, em Berlim. Casou-se com a Jenny, uma crítica de teatro. Tinha bastante posse, né? Ele usou, como ele fugiu muito, usou bastante, grande parte da fortuna dela. Devido às suas publicações políticas, Marx tornou-se apátrida. Então, na realidade, isso vai ser utilizado muito dentro do trabalho dele, a gente vai começando a entender. Tem gente que fala que ele era vagabundo, essas coisas. Na verdade, Marx trabalhava bastante, né? E ele foi expropriado dentro da sua estrutura produtiva, porque o jornal ele foi impedido, fechou o jornal. Então era um jornal de grande circulação que até poderia dar dinheiro para ele, né? E ele foi expropriado dessa estrutura, porque ele foi expulso do país, né? Aí ele foi expulso da Alemanha, depois foi para a França, foi expulso de novo, para a Bélgica, foi expulso de novo, aí ele acaba, né, em Berlim, em Londres. E tem muito grande parte de leitura no Museu Britânico, né? Ele, ao contrário dos críticos que falam que ele não era uma pessoa tão importante, ou que tinha fontes que ele era vigiado pelo serviço secreto alemão. As pessoas tinham bastante preocupação com seus escritos e a capacidade dele, né, de organizar algum tipo de massa, né? Bom, então a gente vai dividir a parte da análise de Marx entre o jovem Marx, que é o idealista, né, com formação hegeliana, e depois o Marx maduro, em que ele vai trabalhar com a parte material, luta de classe e exploração, principalmente o conceito de exploração. Tá? Na parte do jovem Marx, a gente vai trabalhar mais com a parte de alienação, que é uma parte de trabalho depois da evolução que ficou até mais permanente, né, nos conceitos do que as condições de análise de exploração, tá bom? Então, basicamente, Marx ele começa desde a situação do jovem Marx a discutir uma coisa muito importante para ele, que é achar quem seria a parte mais importante da constituição da sociedade. Hegel discute muito que a classe universal de controle do Estado e da sociedade em geral seriam funcionários públicos. Weber também tem um pouco dessa característica porque ele acredita na dominação da burocracia racional legal. Mas Marx ele discute que a classe universal são os operários, os proletários. Por quê? Eles são a estrutura da sociedade em que tem mais alienação, em que o sujeito e o objeto estão totalmente separados e tem menos consciência. Então, a partir da hora que ele recobrar a consciência e como eles detêm todo o processo produtivo de produção de valor, que nós vamos ver mais na frente, eles são a classe mais importante. Então, a classe proletária é um ponto central nos manuscritos de Paris, né, para a superação da alienação social. Para Hegel, a alienação era um problema do estado da consciência, e Marx derruba isso e fala assim, não, as causas a causa do sistema de alienação são razões puramente materiais. Por isso que tem essa figura aqui, com Marx segurando Hegel de cabeça para baixo, que ele quer mudar essa ideia de idealista para material e desenvolver as teorias sobre a sociedade. Então a razão central aqui nossa é a alienação promovida pelo modo de produção capitalista, que obriga o trabalhador a separar os modos de produção e, consequentemente, não detém o controle do que é produzido. Ao contrário do artesão antigo, né, ou a pessoa que trabalhava no campo, hoje o proprietário ele não é dono mais dos meios de produção, que é uma atividade-chave, né, da teoria de Marx, e que, na realidade, isso aí induz, né,
esse conflito de alienação do trabalhador. Ele trabalha para uma coisa que ele não detém o começo, meio e fim, e muitas das vezes nem sabe para que serve. Se você for analisar na sociedade moderna, né, apenas os trabalhadores que têm vínculos com o copyright, que é o direito de imagem, de patentes, essas coisas, é que conseguiria, né, estar trabalhando dentro da estrutura em que ele está produzindo e está sendo recompensado por isso. Dentro da parte sociológica, filosófica, o que a gente se faz como humano, né? Para Marx, é a capacidade de trabalhar com planejamento. Essa é a discussão que ele tem tema central, que para identificar como humano, o que nos diferencia dos animais é trabalhar com planejamento, que seria a essência dos humanos. Dentro da crítica social de Marx, né, ele fala que o capitalismo ele cria uma alienação tão grande, né, da produção e das pessoas, que as pessoas começam a ser tratadas como instrumentos, como mercadorias. E isso leva à falta de compaixão, à falta de amor, à falta de simpatia. O que nos move é apenas um processo de interesse. Então vem uma crítica de Marx na nossa estrutura social. Então, como já foi discutido, que a classe operária é postulada como uma classe escolhida, né? Pois além de produzir toda a riqueza, era a única que não tinha nada a perder. Se você for analisar a classe operária em 1850, 1840, né? No primórdio da Revolução Industrial, dos conceitos fabris, era um trabalho mega degradante, de exploração sistêmica, né? Crianças em fábricas e péssimas condições de trabalho. Que nem a gente está comentando, né? Se a gente analisar com a evolução aí da sociedade, à época, né? Você falar em fazer uma revolução, as pessoas tinham muito menos a perder do que hoje. Talvez alguma região do mundo ainda tenha muito a perder, né? Nem pouco a perder. Na sociedade de classe atual, se você fosse considerado até na classe média ou baixa, você tem uma casa, você tem carro, então isso prejudica, né, a luta que ele se baseia, né? Então, Marx, como filósofo total, ele é um filósofo da praxis, né? Que para transformar o mundo, ele tem que ter ação. O filósofo ele tem que ter a sua teoria tem que ter base de ação e não só assim sistemas de contemplações, explicações idealistas sobre a sociedade. Então, para trabalhar o nosso texto, a gente vai trabalhar com o que é capitalismo, do Afrânio Catani. Eu vou deixar na descrição aí um link para as pessoas que não estão vinculadas, né, que não têm acesso. Eu deixo no Drive. Se uma pessoa de fora ler aí, ele vai ter acesso ao texto. Nós vamos estudar o Capital em si, porque o Capital é um livro muito complexo, né, para a nossa base aqui. E quem quiser tem até um canal que chama Orientação Marxista, que é muito bom para a gente fazer as análises. E aí a gente vai desenvolvendo.